que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, seu prazer está na lei do Senhor. E aí depois ele descreve essa pessoa como uma árvore em águas correntes, que dá fruto no tempo certo e as folhas não murcham. Então, tipo assim, o prazer estando na lei do Senhor, sabe? Aí eu conectei isso que tu falou com isso e, tipo, total sentido, cara. Incrível. Cara, exatamente. Cara, eu nunca tinha percebido essa correlação entre onde você coloca o seu prazer e a sua frutificação. Cara, você ser maduro está literalmente ligado a você ter prazer no Senhor. Você ter prazer no Senhor é o que faz você amadurecer. É a chave da maturidade cristã. E está na nossa cara o tempo todo. Jesus fala isso. A chave da maturidade cristã é não ter prazer nessa vida, é ter prazer em Deus. Quando você atinge esse nível, brother, você se tornou um crente que vai frutificar no tempo certo, que vai dar seu fruto na estação certa. Cara, pode vir o vento que for, pode vir a chuva que for, você vai frutificar no tempo certo, cara. Cara, isso é muito profundo, velho. Isso é muito... Cara, Jesus falou isso. E Tiago está pautado exatamente nos ensinos do Mestre, para poder dizer que se vocês não tiverem prazer no Senhor, vocês vão viver gerando guerra. Vocês vão pedir e não vão receber. Porque vocês estão pedindo para os seus próprios prazeres, vocês não vão ser frutíferos. Cara, isso é muito sério. Porque filhos maduros são... O Vitão postou isso hoje no grupo, onde ele fala que filhos maduros são pais em potencial e alinham a vontade com o pai. Por isso pedem em nome de Jesus, como Jesus pediria. Não foi isso que o Vitão falou, não. Mas enfim, mas eu anotei essa frase aqui que eu queria falar com vocês. Filhos maduros são pais em potencial, sabe? Eles vão gerar paz. Eles vão gerar paz. Porque a maturidade, ela faz com que você seja uma pessoa que vai gerar outra pessoa. Então, o nosso papel é sempre botar o prazer dos nossos filhos no Senhor, cara. Caraca, meu. O nosso papel como pais, é gerar nos nossos filhos um prazer no Senhor tão grande, que eles vão ser frutíferos e vão gerar também filhos que tenham prazer no Senhor. Esse é o nosso papel, é mostrar para as pessoas, é mostrar para os outros que, mano, a gente tem que ter prazer no Senhor. E mais nada. O resto é o resto. Deus é o que importa. Jesus, vamos ler o versículo 4, né? Vamos lá. Ele diz assim: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. A palavra que ele usa aqui, gente infiel, ela é traduzida em outros lugares como adúltero. Gente infiel, adúltero. Sabe quando Jesus ele fala isso para o povo? Numa exortação? Quando ele fala para os fariseus, e eles falam assim: Senhor Jesus,
Mestre, nos dê um sinal. Nos dê um sinal para que a gente creia. E ele fala assim, vocês não vão ter nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas, seus incrédulos e adúlteros. Sabe o que está ligado ao adultério? A incredulidade. Quando você não consegue ter fé no Senhor, você vai ser uma pessoa inconstante. Você vai prostituir o seu coração. Você vai dar lugar aos prazeres desse mundo. Está literalmente ligado com a fé, que foi o que o Tiago estava abordando. A fé de vocês, se vocês não estão agindo da forma que vocês deveriam agir, se vocês estão sendo incoerentes, é porque, na verdade, vocês devem pedir que a fé de vocês seja aumentada. A fé de vocês precisa ser realmente fundamentada em Jesus. Vocês não estão agindo como quem realmente tem fé. Vocês não estão agindo da forma que o crente deve realmente agir. Cara, uma coisa tá ligada à outra. A gente não pode prostituir. A gente não pode prostituir o nosso coração. A gente precisa guardá-lo. Como noiva, a gente não pode adulterar o nosso coração. A gente não pode ter prazer em outra coisa sem ser o Senhor. A noiva se guarda, a noiva zela pela sua pureza, porque ela quer ter prazer somente com o noivo. Ela não quer ter prazer com mais nada. Quando Jesus ele fala sobre o sinal de Jonas, ele diz assim, nenhum sinal vai ser vos dado, seus adúlteros, além do sinal de Jonas, que esteve na barriga do peixe por 3 dias e depois ressurgiu. Ele estava profetizando sobre ele mesmo. Cara, para que vocês larguem esse adultério espiritual de vocês só precisam se focar em uma coisa, na minha ressurreição. É só nisso que vocês precisam, sabe por quê? Cara, vocês vão morrer. Tudo que vocês têm vai passar. Se vocês não tiverem os olhos fixos da minha ressurreição, que vai ser a de vocês, vocês vão se prostituir. Cara, é só nisso que a gente tem que ter foco. É só nisso que a gente tem que olhar. Na esperança da vida eterna. Na esperança de que a gente vai ressuscitar com o Pai, com Jesus, que a gente vai reinar com Ele. E isso deve ser alimento o suficientemente forte para que a gente não se apegue a nenhum outro prazer. Cara, ele fala assim, os ninivitas vão se levantar contra vocês e vão condenar vocês, porque eles acreditaram no sinal de Jonas e vocês, adúlteros, não acreditaram. A rainha de Sabá veio do sul para ouvir as palavras de Salomão. E vocês estão ouvindo as minhas palavras, que sou maior do que Salomão, e vocês permanecem em adultério. Caraca, mano. O que a gente está fazendo aqui é estudando as palavras de Jesus, repetidas por Tiago. É nisso que a gente tem que se apegar, na palavra de Deus, na certeza da salvação em Jesus, na sua volta, na sua vinda, no sinal de Jonas, o sinal do profeta Jonas, personificado em Jesus. Nisso a gente deve se apegar. Quando a gente pensar, cara, vou deixar de buscar o Senhor por causa disso, por causa daquilo. Fala, não, isso aqui vai passar, mano. Isso aqui vai passar. Isso aqui vai acabar daqui a algum tempo.
Mas o que é eterno é a nossa ressurreição em Jesus. Vocês não sabem que você tem amizade contra o mundo ou é inimizade contra Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão o que a Escritura diz? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós, mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Agora eu quero entrar num campo um pouquinho mais explicativo desse texto. Esse texto é um texto um pouquinho complexo de ser interpretado. Então, especificamente essa passagem, né? Que ela, algumas traduções, eu até anotei aqui a tradução da King James. Não, perdão. Não anotei a tradução, não. Eu anotei uma paráfrase do Adam Clarke, nos comentários bíblicos dele. Mas onde eu quero entrar com vocês é o seguinte. Alguns teólogos, alguns estudiosos, eles dizem que tem uma incoerência teológica quando diz que é com ciúme que o Espírito Santo anseia por nós, né? Anseia por nós o Espírito que Ele fez habitar em nós. Eles dizem que tem uma incoerência teológica quando a gente usa a tradução dessa forma. Se a gente for entrar na tradução da King James, eu vou até abrir ela aqui. A gente vai ver que eles traduzem de uma outra forma e a gente começa a entender o texto caminhando para um outro sentido. Deixa eu abrir aqui, King James. Deixa eu ver. Bacana. Não tinha baixado. Eu juro que eu tinha anotado. Não sei onde foi parar, mas tudo bem. O Espírito que mora em nós, o Espírito que mora em nós, O Espírito que mora em nós ansiosamente vive uma vida de cobiça. O Espírito que mora em nós cobiça, e ele usa o Espírito como Espírito humano e não o Espírito Santo. Tá? O Espírito usado, a palavra, né, Espírito, tanto para Espírito Santo quanto para Espírito humano, é pneuma. Né? A mesma palavra que dá origem à questão do pulmão, pneumonia, enfim, essa mesma palavra grega, pneuma. Só que os autores, eles só sabem se está falando sobre o Espírito Santo ou sobre o Espírito do homem no contexto. Então, eles precisam ler o contexto para entender de qual Espírito está falando. Na King James, eles entendem que é o Espírito do homem. Mas eu prefiro ficar com o que alguns outros comentaristas bíblicos falam, que é o Espírito de Deus, sim. Tá? Só que tem para esses tradutores, Calvino, John Wesley, Adam Clarke, eles entendem que há um equívoco na tradução. Eu gostei muito da paráfrase do Adam Clarke, por isso eu separei ela aqui, eu vou ler ela para vocês. Ele diz assim, ó, talvez a palavra neste e nos 2 versículos seguintes possa ser bem parafraseada assim. Vocês pensam que a respeito dessas coisas a Escritura fala falsamente? Ou que o Espírito Santo que habita em nós
pode nos excitar a inveja aos outros, em vez de nos contentarmos com o estado em que a providência de Deus nos colocou? Não, de outro modo, pois Ele nos dá mais graça para nos permitir suportar os males da vida e repousar em profunda humildade a seus pés, sabendo que seu Espírito Santo disse: Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Onde ele está querendo chegar aqui, o escritor, né, esse comentarista bíblico? Ele está querendo dizer que existe uma sequência de perguntas retóricas, né, que o escritor está usando aqui. Ele começa com uma pergunta com uma retórica não tão clara, passa por uma segunda pergunta com uma retórica um pouco mais clara e entra numa terceira pergunta bem explícita, bem clara, bem óbvia, entendeu? Ele fala isso, por exemplo, se a gente retornar, é um jeito do Tiago escrever. Ele falou isso no capítulo 3, que o Pablo deu semana passada, sobre a gente, por acaso pode jorrar do mesmo lugar água doce e salgada? Uma pergunta retórica. Ele diz depois: meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Segunda retórica, mais óbvia do que a primeira. Você pode até ter dúvida de que você pode ter uma água salobra ou uma fonte que está salgada uma hora e outra hora está doce, enfim. Mas que a videira nunca vai dar figo, que a figueira nunca vai dar uva nem azeitona, mano, isso aí é óbvio, isso a gente sabe. Então, uma coisa é para responder e afunilar a linha de raciocínio da galera, entendeu? Então, é nessa mesma argumentação, nessa mesma modus operandi que Tiago está falando aqui. Então ele começa: vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Cara, isso é óbvio. Acho que todo mundo sabe que você não pode servir a dois senhores, como o próprio Jesus fala. Mas se você tem alguma dúvida, ele ainda fala assim: vocês pensam que é em vão tudo que diz a Escritura? Os autores que seguem essa linha de tradução, eles dizem que aqui ele não está fazendo uma citação. Aqui ele está usando a Escritura no sentido geral, sabe? As Escrituras dizem isso. Vocês não sabem? Será que é em vão tudo que a Escritura está dizendo? Primeira pergunta: a amizade contra o mundo é inimizade contra Deus? Vocês não sabem disso? Vocês não têm certeza? Então, será que é em vão tudo que as Escrituras dizem? Aí, em terceiro lugar, será que o Espírito Santo que habita em vocês iria causar dentro de vocês inveja e cobiça? É possível o Espírito Santo gerar inveja e cobiça? Vai ler Gálatas. Vai ler Gálatas, vai ver o fruto do Espírito. Cara, é exatamente isso que ele está falando. Não é uma pergunta respondendo a outra. E ele está funilando, falando: cara, se vocês têm o Espírito Santo e vocês vivem isso, essa vida, cara, acho que vocês têm que rever se vocês têm o Espírito Santo de verdade. Vocês têm que rever. Vocês têm que parar e pensar: o que é que vocês estão dando lugar? Vocês estão dando lugar ao Espírito Santo ou vocês estão dando lugar aos seus desejos? Aos seus desejos. Eu sou adepto dessa interpretação. Assim como grandes outros escritores, assim também como grandes outros exegetas, enfim, grandes teólogos, são adeptos da interpretação, como diz a King James. Mas eu gosto dessa linha, porque ela faz sentido com o restante do texto, sabe? Mano, o Espírito Santo, se a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente vai manifestar o fruto do Espírito. A gente vai manifestar as virtudes do Espírito Santo. E quais são as obras? O que são as obras, senão a manifestação do amor, da bondade? Cara, tá tudo ligado. Tá tudo ligado. É simples. O Evangelho é simples.
é amar a Deus de todo o coração, é buscar ter prazer nele. Quem a gente ama, nele a gente tem prazer. A gente é do nosso amado, o nosso amado é nosso. É simples. Todas as outras coisas vão sendo consequências do nosso relacionamento. A nossa frutificação nada mais é do que o simples fato de estarmos ligados à videira. Quando a gente está ligado à videira, a gente frutifica. A gente age dessa forma. Epa, não está frutificando? Tem alguma coisa errada? É isso que ele está falando. Vocês não estão dando fruto, galera. Vocês não estão dando fruto. Ou mais, sendo mais específico, como Jesus disse, vocês estão dando frutos verdes. Vocês não estão dando frutos maduros. Vocês estão ligados na videira. Mas espera, tem espinhos de preocupações crescendo e sufocando vocês. Tem espinhos de prazeres mundanos infiltrando nos frutos de vocês. E ele diz no versículo 6, mas ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Aqui ele vai começar a entrar numa questão de uma postura de humildade. Cara, aqui ele faz uma citação de Provérbios 3, 34, que diz que Deus resiste aos orgulhosos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu acho que assim, não tem nem muito o que se aprofundar em questão de soberba e humildade. Cara, porque é muito simples. Quando a gente reconhece o quão miserável nós somos, a gente não consegue se colocar acima de ninguém. A gente vê uma evolução da forma como o apóstolo Paulo refere-se a si mesmo, conforme avança o seu ministério, que ele começa dizendo que ele é servo de Cristo e ele termina nos seus últimos dias de ministério dizendo que ele é o pior dos pecadores. Será que é porque Paulo vivia uma vida mais impura? Não. Quanto mais ele buscava se santificar, quanto mais ele se entregava em prol do evangelho, mais ele via que ele era como esterco. Ele era nada. Ele era nada. E é isso, essa visão que a gente tem. Quanto mais a gente vai se entregar, quanto mais a gente vai amar a Deus, quanto mais a gente olha para Ele, e a gente fala, cara, eu sou um bosta, eu não sou nada. Eu sou digno de morte. Eu falo aqui para vocês e eu me iro, eu me perco, eu não consigo ter o meu domínio próprio. Cara, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não consigo demonstrar amor. Então, cara, isso é um tapa na cara de quem acha que é alguma coisa. De quem acha que pode ser alguma coisa. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada. E quanto mais a gente busca, quanto mais a gente vai se santificar, quanto mais a gente vai se aproximar de Deus, mais a gente vai ver que a gente não continua assim, do nada. E a gente se torna cada vez mais nada. Porque é Ele que vai vivendo através de nós. A gente vai falar, cara, tudo que eu sou é Ele, tudo que eu sou é dele, nada vem de mim, tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Cheguem perto de Deus e ele se achegará de vós. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que estão indecisos, vocês que são indecisos, ou vocês que são de ânimo dobre, purifiquem o seu coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem. Reconheçam a sua miséria, lamentem, chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele vos exaltará. Cara,
Sabe o que é engraçado nesse texto? Tiago, ele vai na contramão de tudo que a gente pode ver, tudo que a gente vê sobre arrependimento. Tá? Ele vai na contramão no sentido de inverter a ordem. Porque a gente tem um péssimo hábito de dar ouvido ao acusador das nossas almas, de quando a gente erra, de que a gente não é digno de se chegar a Deus. Mas ele, falando do Evangelho da Graça, que falou agora que ele dá graça aos humildes. E qual é a grande diferença dele dar graça? Qual a grande diferença dele dar essa graça por meio de Jesus? Que a gente pode se achegar a ele livremente. Qual era o processo de um sacerdote? Ele reconhecia os seus pecados, ele se humilhava, ele reconhecia, ele confessava os seus pecados, ele passava uma semana sem se sujar, ele passava uma semana focado no seu sacerdócio, antes de entrar no Santo dos Santos. Ele, antes de entrar, ele se lavava, ele se purificava o corpo, lavando, né? Lavando literalmente. E aí, ele se achegava a Deus. Sabe o que Tiago fala? Mano, é o contrário. Troca a ordem. Se achega a Deus. Lave depois as suas mãos. Lave. Purifica, foca sua mente nele. Agora foca sua mente nele. E agora você se humilha. É o contrário, cara. A gente vive o contrário, porque Jesus rasgou o véu, cara. E Jesus rasgou o véu. E a gente está tentando ainda viver na moda da velha aliança. Pecou, tem que se arrepender, tem que se reconhecer, tem que passar por uma semana de purificação, até você ter acesso de novo ao Pai. Ele fala assim, não, mano, é o contrário. Mano, você errou, se humilha, você está humilhado de verdade? Você é humilde de coração? Você reconhece a sua falha? Então, você já se achega a Deus, porque Ele vai te lavar. Porque Ele vai firmar a sua mente, Ele vai tirar esse seu ânimo dobre, que está prestando atenção nas coisas do mundo, e está prestando atenção nas coisas, das coisas eternas. É você estar do lado dEle, que vai fazer com que você realmente firme os seus passos, com que você exerça o seu sacerdócio. É Ele que vai fazer com que você esteja apto, física, mentalmente, o seu sacerdócio. É Ele, mano. Então, aqui Tiago, ele faz isso. Ele mostra que existe essa necessidade de se aproximar de Deus antes que a gente busque qualquer outras coisas. É muito lindo a gente ver o livre acesso que a gente tem. É muito lindo. Cara, a gente tem toda a autoridade dada pelo Espírito Santo, por Jesus, pela morte dele, para a gente se achegar confiadamente ao trono da graça, porque ele morreu, ele pagou pelos nossos pecados. A gente só tem que contemplar o Pai. A gente só tem que sentar nos pés dele, abraçar, entregar o nosso louvor, a nossa adoração, buscar se apaixonar cada dia mais por ele. É só isso, cara. É só isso, a gente não precisa de mais nada. Mais nada. O nosso pecado vai ser limpo por ele. A nossa mente vai ser firmada por ele. Não é pela gente, cara. Não é como era na velha aliança. Não tem ritual. Não tem mais nada. É somente ele. Você chega a ele. Você chega a Jesus, que ele vai fazer o resto. Lamentem, chorem. Lamentem, chorem.
que o riso de vocês se transforma em pranto, que a alegria de vocês se transforma em tristeza. Sabe o que está falando aqui? Os prazeres que vocês consideravam prazeres, agora são tristezas. A alegria que vocês consideravam alegria, agora é pranto. Agora, se vocês são milionários, não importa, não tem mais valor. O que era antes prazeroso para vocês, não tem mais que ser prazeroso. Não tem mais que ser prazeroso. Transforme tudo que não é o sentimento eterno, tudo que não é amável, tudo que não é digno do Senhor, transforme em tristeza. Transforme em algo que não importa. Porque Ele vai exaltar vocês. Ele vai exaltar vocês no tempo certo. É que ele está exatamente falando, se a gente viu anteriormente, ele falou que Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Ou seja, é Deus quem vai exaltar. O que importa é que o seu coração seja humilde. Ele diz assim, irmãos, não fale mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Cara, aqui, ele está explicando, ele está querendo explicar exatamente o que é. Na verdade, ele está contrariando toda a soberba que os irmãos tinham na época. Cara, ele estava falando para judeus recém-convertidos. Então, há de se entender que havia entre eles um julgamento constante sobre o que deveria ser cumprido e o que não deveria ser cumprido da lei. Que por mais que hoje a gente tenha uma uniformidade, uma consciência bem fundamentada nos credos apostólicos, nicenos e tudo mais, eles ainda não tinham. Então, a gente entende que Tiago, nesse momento, ele possivelmente está falando muito direcionado para essa galera que ficava querendo dizer: ah, não, você não está guardando sábado não, hein? Você não está guardando sábado não. E o outro: não, eu já vivo na graça, não preciso mais guardar o sábado. Ah, não, você, eu vi o irmãozinho ali, o irmãozinho estava comendo porco. Eu vi ele comendo uma feijoada ali. Eu não estou falando de feijoada, alimento oferecido a ídolos não, tá, galera? Tô falando só do porquinho torresmin, sabe? Então, devia ser comum, sabe? A gente vê o apóstolo Paulo falando sobre isso. Então, se a gente abrir em Romanos 14, eu vou até ler aqui o texto para vocês. Romanos 14, ele fala sobre tolerância com os que são fracos na fé. Acolham quem é fraco na fé, não para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai? Mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Quem foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos quanto de vivos. Você, porém, por que julga seu irmão e por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Cristo, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Cara, aqui ele está indo exatamente contra os legalistas, cara. Mano, não adianta. Ah, não, esse povo aí
fica só falando em línguas, é só profetada, é só isso, aquilo. Cara, a gente tem que criticar sim, mas a gente não tem que falar mal. A gente não tem que simplesmente ficar julgando e caluniando os nossos irmãos e dizendo que eles vão deixar de ter salvação ou não ter salvação, porque eles têm um entendimento diferente da Escritura. E aqui, mais do que nunca, ele está falando sobre a galera que se julgava, gostava de colocar sobre os outros uma cobrança excessiva da lei, e eles mesmos não cumpriam de coração. Eles mesmos colocavam dentro do seu coração esses prazeres que Tiago acabou de falar. Mano, o cara era soberbo, o cara era arrogante, o cara queria dizer que o outro tinha que fazer isso, aquilo, assado. Mas o cara estava com o coração dele todo sujo. O cara estava com o coração dele imundo. E o cara tá se preocupando com a carninha de porco que o irmãozinho tava comendo, velho. Que isso, mano? Que isso? O que importa é o que você faz ou de que tá cheio o seu coração? Jesus é o único legislador e juiz que pode fazer salvar e perecer. E quem é você para julgar o seu próximo? Cara, aqui ele tá falando exatamente isso. Se você julga a lei e não é observador da lei, mas juiz, ele estava exatamente falando para essa galera legalista, observadores da lei. Observadores. Ele estava falando para quem estava querendo observar a Torá. Esses judeus que estavam querendo impor de forma agressiva, de forma pedante sobre a galera. Mano, vocês têm que fazer, mano. Não é isso. O mais importante é estar perto de Deus. O mais importante é estar perto de Deus. Sabe o que é o mais importante? É reconhecer, se consertar e se aproximar de Deus. É isso que é o mais importante. Só que na ordem que o Tiago falou, é a ordem inversa. Se aproxima de Deus, se conserta, reconhece o seu erro. Se aproxima de Deus, começa a agir corretamente. E ele vai colocar em você uma consciência, um desejo de odiar as coisas do mundo. Ele vai colocar no seu coração. Ele vai plantar esse desejo dentro de você. Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam na neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Mano, volta pro 7. O que ele está falando? Sujeitem-se a Deus. Portanto, sujeitem-se a Deus. É literalmente uma coisa explicando a outra. Mano, sujeitem-se a Deus até nos seus negócios. Sujeitem-se a Deus até para onde vocês vão. Sujeitem-se a Deus em tudo na vida de vocês. Tudo que vocês fizerem, para onde vocês forem, o que vocês comerem, o que vocês vestirem, sujeitem-se a Deus. Não se importem em julgar um ao outro. Não sejam arrogantes. Sejam sujeitos a Deus. Agora, entretanto, vocês se orgulham de suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a este é mau. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Cara, eles estão se orgulhando exatamente de impor sobre os outros uma carga de fazer as coisas da lei. Mano, não é isso. Não é isso. Essa arrogante, essa soberba de vocês. Isso não é
orgulho, todo esse orgulho, todo orgulho apoiado em cima dessa soberba de se fazer juiz sobre o seu irmão, tudo isso, sabe o que é? É mal, é desejo mal. E se você sabe o que você deve fazer, que retornando, aproximar-se de Deus, colocar o coração nele, e você não faz, mano, você tá pecando. Você tá pecando, brother. Não adianta você não comer o porquinho. Não adianta você guardar o sábado. Se eu te dizer, brother, você tá pecando. E você tá pecando feio. Porque você tá colocando juízo sobre o seu irmão. E Jesus não te constituiu como juiz da lei. Jesus não te constituiu como juiz. A gente pode refutar dizendo, não, Paulo disse em Coríntios 14, 1 Coríntios 14, vocês são constituídos como juízes do mundo? Sim, mas é um outro contexto. É um contexto de juízo das nações. O contexto que a gente está falando é um contexto de imposição da lei sobre os nossos patrícios, sobre os nossos irmãos, sobre aqueles que são corpo junto com a gente. E de uma forma que não é somente para exortar em amor. Existe essa grande diferença. Uma coisa é você exortar em amor. Fala, poxa, meu irmão, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Direcionado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo faz isso em amor. Outra coisa bem diferente é você caluniar o seu irmão. Você menosprezar o seu irmão. Você ter preconceito com o seu irmão. Cara, é completamente diferente. E é disso que o Tiago está falando. É disso que o Tiago está falando. Ele não está falando que a gente tem que defender essa doutrina. A gente não tem que defender essa doutrina. E eu vejo que talvez o maior entrave, sabe? A maior dificuldade que a gente vai ter na hora de estudar a epístola de Tiago foi até o ponto que a gente entrou foi até que o Bruno perguntou para o Pablo na semana passada sobre a questão das obras de paz. É a gente achar que a gente tem que ir pro lado do não fazer nada, sabe? Ou pro lado de fazer tudo. E exatamente ele está querendo fazer pro equilíbrio, entendeu? Ele está querendo trazer exatamente pro lado da coerência e não do, tipo, se cala ou briga. Não, mano, é em amor. Falar com amor. É de amoestar com amor. Exortar com amor. É isso que ele está chamando. Ele está chamando para que a gente viva essa coerência, essa plenitude, esse equilíbrio que o Espírito Santo dá para a gente, galera. E é isso. A gente encerra esse capítulo aqui. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa. Vou beber na aguinha aqui. Alguém tem uma dúvida? Então, assim, essa mensagem que eu queria passar para vocês, galera, sabe, a gente tem que focar o nosso deleite maior no Senhor, sabe? Para a gente recapitular. Focar o nosso deleite maior no Senhor. Focar o nosso prazer no Senhor, sabe? Colocar o nosso coração nele. Porque essa é a chave para sermos cristãos frutíferos. Essa é a chave para que a gente gere frutos, tanto na nossa família, quanto na nossa igreja, né? E exatamente com esse tipo de vida frutífera, esse tipo de vida que ama a Deus de forma extravagante, que a gente vai fazer que o mundo olhe e fale, cara, vocês têm uma coisa diferente. É com esse tipo de postura, fala, cara, isso aqui é bom demais.
é que a gente vai viver uma coisa diferente. Fala, Vitão. Então, sobre o que você tem, são muitas coisas, né, que você falou. Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo recentemente na igreja evangélica. A igreja evangélica nunca estudou tanto sobre escatologia, né? Então, muitos irmãos estão estudando sobre escatologia. E mediante a isso, né, tem surgido alguns partidarismos dentro da igreja com relação a isso, como tudo que acontece na igreja, gente. Tudo é assim, não adianta. E não só isso, né, outras coisas mais. E nessa situação, né, que tem acontecido, não só com isso, mas com diversas outras coisas que já aconteciam, o que está acontecendo? Existem irmãos julgando outros irmãos, né? Existem também aqueles que relativizam as escrituras, né, que é a sua grande maioria, né, que julgam aqueles que, tanto aqueles que, os que não sabem julgam os que sabem como orgulhosos, e os outros que sabem, né, julgam os outros como, relaxados, né? E isso tem aumentado cada vez mais, né? Então a gente tem visto isso. E o que eu quero dizer pra gente, assim como existem muitos irmãos que têm estudado a Bíblia, têm buscado a Deus, né? Tem crescido na fé, tem tido um entendimento, assim como a gente vê muita galera do Ângelo falando, sabe? Todas as vezes eu vejo todas as reuniões que a gente teve das igrejas aliançadas, muitas lives que eu assisti de estudo sobre Filho, Fábio Coelho, enfim, essa galera aí que tem a mesma visão, que a gente tem a mesma visão que eles, até como o Luciano Subirá também, que tem a mesma visão que a gente, enfim. Você vai perceber que a galera sempre luta contra um orgulho, sabe? Então, a gente... Oi, filho. Obrigado, filho. Guardou todos os jogos aqui. E aí, peraí, papai tá falando aqui. Daqui a pouco o papai fala contigo. Ah, tá bom, guarda aqui, ó. E aí, o que acontece? Então, a gente, nesse tempo, a gente tem dois desafios. O primeiro, de não nos tornar orgulhosos com tudo aquilo que a gente tem aprendido. Cara, as aulas, né, os estudos da Bíblia às quartas-feiras têm sido fantásticos, mano. Fantástico. Então tá sendo muito bom. E a gente está puxando mesmo né, a parte... A gente quer gerar crente maduro, a gente quer gerar crente parecido com Jesus, a gente quer gerar crente, não teólogo, não pessoas orgulhosas, prepotentes, arrogantes, mas pessoas que conhecem a Bíblia, conhecem a Deus, se relacionam com Deus, não só através das Escrituras, mas através de uma espiritualidade saudável. E a gente tem esse desafio de não se achar, de não levantar mais uma bandeira do que amar pessoas, sabe? De não se achar... como uma vez eu convidei um irmão para poder pregar na Assembleia de Deus, até para ele crescer. Irmão, você conhece a minha visão, eu não prego naquela igreja de herege, eles têm que se arrepender. Que isso, gente? Irmão, o chão que a gente pisa é formado pelos irmãos assembleanos. Nós honramos a vida dos batistas, nós honramos a vida dos presbiterianos. E como Paulo fala propriamente em Romanos 14, a gente tem que ter ideia que a gente, por mais que a gente tem uns que são mais afinco com a palavra, outros, né, entenderam mais a sua liberdade, a gente tem que entender que todos nós participamos do corpo de Cristo, todos nós, com a fé cristã, acreditamos nas principais coisas que é a base do Evangelho, que é que Jesus nasceu, ressuscitou, né, que, né, Jesus vai voltar, né? Nós acreditamos no batismo, na ceia, né? A gente acredita em tudo isso, a gente está junto. O que a gente diverge de assuntos acessórios. Então é isso que Paulo está falando. De todos os grupos, na realidade, desde que não seja herege, né? Que tem um monte aí, mas todos eles fazem isso para que Deus seja glorificado. E cada um tem um jeito. Então nós não temos o direito de nos achar superiores e ficar julgando as pessoas que nós somos melhores.
E também a gente não pode cair no erro da gente julgar aqueles irmãos que muitas das vezes estão alguns passos na nossa frente, numa visão bíblica, numa visão, numa missiologia mais definida, numa eclesiologia mais definida, numa teologia mais aprofundada, entendeu? A ponto de julgá-los, né? E dizer, não, nós não precisamos estudar isso, sabe? Ah, não, isso aí só gera divisão, contenda. Como muitos irmãos falam, a gente só precisa buscar as coisas espirituais, orar e ler a Bíblia. Teologia engessa o homem. Estudar escatologia deixa o cara maluco, deixa as pessoas doidas. Então a gente tem, você falando, tudo que você falou, eu estava ouvindo, e me lembrou muito isso, né? E isso tem acontecido na igreja brasileira. A gente precisa estudar sim sobre escatologia, a gente precisa estudar sim sobre uma eclesiologia saudável, uma missiologia saudável. A gente precisa entender os propósitos de Cristo, sim, mas a gente tem que ter cuidado com o orgulho e com a relativização, com a incredulidade, entendeu? Com a vaidade e todas as outras coisas mais. Então isso é uma coisa muito importante que eu senti no coração de falar para vocês, beleza? Encerro a minha participação aqui. Agradeço à igreja pela oportunidade. Amém, maninho. É isso mesmo, velho. É isso mesmo. Esse equilíbrio, né? A gente nem criticar os que não buscam, né, estudar. E ser soberbo, ser arrogante. E também não criticar o outro extremo. Mas a gente tem que buscar esse equilíbrio mesmo. Em Deus a gente tem que estar o nosso foco, cara. A gente tem que buscar. Essa tem sido a minha oração, cara. Dia após dia me faz te amar mais, me faz ficar cada vez mais fascinado por você, sabe? Pessoas que eu admiro, são pessoas, mano, que a gente vê, velho. Cara, o cara ama Jesus demais. O cara ama Jesus no nível que ele transparece. Ele transparece isso, ele resplandece essa glória. E esse amor incondicional vai gerar em nós esses frutos, cara. Vai gerar em nós esse amor pelos nossos irmãos. Entender que, cara, a gente não pode julgar o nosso vizinho da Nova Jerusalém, né, velho? Vai tacar pedra, o cara que vai estar do nosso lado depois lá na cidade, vai dar ruim. Vai dar ruim. É isso, galera. Vamos frutificar. Vamos frutificar em amor. Vamos frutificar em viver amor. Respirar amor por Deus. E os prazeres desse mundo, essas coisas vão se tornar vãs, vão se tornar passageiras. E a gente vai ansiar cada vez mais pelo noivo, ansiar cada vez mais por fazer a noiva pronta, limpa, sabe? E quanto mais a gente amar, mais a gente vai frutificar, sabe? A gente precisa estar fundamentado no verdadeiro amor em Jesus. É isso aí. Alguém tem pedido de oração? Alguém tem pedido? Fala, Vitor, fala, pode falar. Alguém tem pedido de oração, cara? Eu vou colocar um pedido de oração.